Olá, meus queridos irmãos e amigos espalhados por esse mundo afora, onde se fala a língua portuguesa. Que prazer estar aqui com você mais uma vez para o estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Este quarto trimestre de 2024, estamos estudando os temas encontrados no Evangelho de João e chegamos agora à lição de número 9. Eu espero que você esteja vibrando ao estudar a lição cada semana, conhecendo cada vez mais aspectos maravilhosos da divindade, da humanidade, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero deixar aqui um estímulo para você se inscrever no link que aparece aqui na nossa tela, porque ao fazer isso você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto ao estudo da lição de cada semana e vai receber também as novidades que a Sá Feliz sempre produz para aqueles que estão em contato com ela. Também quero estimular você a curtir a nossa página, a compartilhar. Muita gente recebe a lição e compartilha, então estimulo você a fazer o mesmo. E faça também, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. A Sá Feliz tem um grupo de intercessores que ora em favor desta família que se forma do estudo da lição da Escola Sabatina, orando e intercedendo por aqueles que registram também o seu pedido de oração. Antes, então, de estudarmos a lição desta semana, quero convidar você a uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez separarmos tempo para estudarmos a Tua Palavra na forma da lição da Escola Sabatina. Abençoa, Senhor, esta grande comunidade que se forma ao redor do mundo, que fala a língua portuguesa, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa e a todos nós seja concedido, Pai, a nossa prece, o Teu Santo Espírito, para que tenhamos compreensão daquilo que vamos estudar e disposição para pormos em prática os ensinamentos recebidos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a lição de número 9 tem como título A Fonte da Vida. E o texto escolhido para ser o verso de memorização é um verso um verso muito amado, que está no capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, e que nós amamos muito, e diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este verso vai ser considerado um pouco mais adiante no estudo da lição. Ele faz parte de um conjunto de eu sou mencionados por Cristo no Evangelho de João. E o Evangelho de João, mais do que qualquer outro evangelho e qualquer outro livro da Bíblia, se refere a Jesus como sendo este grande eu sou. E esse título é uma referência explícita à divindade de Cristo, extraído lá do livro do Êxodo, do chamado de Moisés, Êxodo capítulo 3. O Evangelho também de João, ele é muito enfático ao inserir as dádivas da vida eterna e da salvação como um tema predominante e mais do que pode ser encontrado em qualquer outro livro da Bíblia. Olha que interessante. Então, João, o Evangelho de João, afinal de contas, é um livro, nos traz um conteúdo que enfatiza vida eterna e salvação. E esta expressão eu sou, extraída lá do Êxodo, não é? Ela foi usada por Jesus de forma muito direta 7 vezes, no Evangelho de João está registrado assim, apresentando aspectos diversos. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Cada uma destas expressões tem um profundo e lindo significado. A lição não vai entrar no significado destas expressões, mas elas nos levam, nos conduzem a compreender esse conjunto de orientações para a salvação e a vida eterna. Esse será o nosso estudo. Nós vamos considerar, então,
a revelação de Deus, mais uma vez, conforme nos foi dado em João. Vamos estudar também, mais uma vez, a reação das pessoas. Os autores insistem nesse tema e o fazem compreensivelmente por duas razões. Primeiro, para que nós possamos evitar o mesmo erro de rejeitar, de duvidar. E segundo, para que nós também possamos compreender melhor as pessoas que agem desta maneira e assim, com toda humildade, com todo amor, poder ajudá-los. Esse, então, será o nosso caminho de estudo nesta semana e assim nós pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Seguindo agora na lição de domingo, que traz como título A Vida Estava Nele, os autores eles resgatam alguma coisa, algumas expressões, especialmente do chamado prólogo, dos versos iniciais do Evangelho de João, e começando lembrando de João 1:1, que nos afirma claramente que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele era divino, e essa declaração de abertura do livro, ela deve ser conservada sempre em nossa mente. Ao passo que, neste verso 4, no capítulo 1, verso 4, nós vamos encontrar a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quando lemos ainda este verso 4 e outras declarações que vão aparecer neste mesmo evangelho, capítulo 10, verso 17, capítulo 5, verso 21, capítulo 14, verso 19, nós vamos chegar à compreensão de que Jesus tinha vida em si mesmo, ele não recebeu vida derivada. Há um grupo de pessoas que se dizem também cristãs que acreditam que Jesus recebeu vida derivada de Deus o Pai e sua existência pode ser contada apenas a partir do seu nascimento em Belém. Nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus é eternamente um com Deus o Pai, eternamente um com Deus o Espírito Santo, e ele não recebeu vida derivada do Pai. Ele, o Pai e o Espírito Santo juntos são eternamente coexistentes, sem que um tenha recebido vida derivada do outro. E só mesmo sendo assim é que Jesus poderia dizer: eu dou a minha vida para poder retomá-la, para poder reassumi-la. Só alguém que tivesse vida em si mesmo poderia fazer esta afirmação. Isso está ali no verso 17 do capítulo 10. Os autores também fazem questão de dizer que o termo vida, zoe, em grego, ocorre 36 vezes no Evangelho de João, o que corresponde a 25% de todo o uso que é feito desta palavra no Novo Testamento. E eles enfatizam mais uma vez, João 1, 4 e 5, além de se referir à fonte de vida de uma forma geral em nosso planeta, esta palavra vida que aparece nestes versos 4 e 5 também está ligada à vida eterna, à fonte da nossa salvação. E esta expressão, né, ela ocorre no Evangelho de João, como já dissemos várias vezes, e muitas vezes ela vem com o sentido de vida eterna, de eternidade, de fonte de salvação. Então, muitas vezes quando vamos encontrar a palavra vida, isso está se referindo à eternidade que o Senhor nos oferece. A lição continua trazendo para nós uma comparação interessante a respeito da experiência dos israelitas no deserto, quando eles se afastaram de Deus e se colocaram numa posição além da proteção divina, perderam a proteção de Deus, e as serpentes naturais do deserto que pela proteção de Deus não os incomodavam, agora fizeram um grande estrago entre o povo de Israel. E Deus, ouvindo o clamor do povo e a intercessão de Moisés, orientou a Moisés que construísse uma serpente não para ser adorada,
como isso veio a acontecer, recebeu até um nome, Neustã, e ela foi adorada, depois ela foi queimada, foi dissolvida, mas ela foi posta ali como um símbolo da nossa salvação e do nosso Salvador. O israelita que olhasse para a serpente, ele estaria curado. Eu fico pensando, se nós fôssemos do povo de Israel e no arraial de Israel naquele tempo, tivéssemos sido atingidos por uma serpente, alguém dissesse, olha, basta você apenas olhar para a serpente, e você dizer, você está doido? Como é que olhar para uma serpente pode me trazer cura? Eu entendo que muitos israelitas morreram porque recusaram a ideia de olhar, apenas olhar para uma serpente, mas muitos se salvaram. Como seria a minha reação? Como fazemos hoje, quando nós somos chamados a olhar para Cristo, a fonte de salvação, a encontrar só nele esta fonte de salvação? Qual é a nossa reação? Como reagem as pessoas? Ainda neste contexto de a vida estava nele, também nos são trazidas novamente em recordação os versos 12 e 13, que dizem assim, do capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que declaração linda, que já estudamos no prólogo e agora retornamos como uma ênfase especial de que a vida estava nele. A todos aqueles que o receberam e a todos aqueles que o recebem, Deus nos dá o poder de sermos feitos seus filhos e de termos, por isso, a esperança da vida eterna, é o que nós vamos considerar nas lições que estão para se seguir. E desta maneira, nós pomos aqui um ponto final na lição de domingo. Vamos avançar agora para a segunda-feira, onde encontramos o título As Palavras da Vida Eterna. E uma vez mais, são trazidas em recordação as passagens, os textos que nos fazem relembrar a multiplicação dos pães, registrada no capítulo 6, especialmente os versos 61 a 68, quando, depois de debater ali com a grande parte dos que acorreram, daqueles que foram até Jesus para muito possivelmente buscar o pão material e muito possivelmente criar um movimento para coroá-lo rei. Nós já consideramos isso, que general teria a mesma vantagem, que exército teria a mesma vantagem possuindo um general como Cristo, que poderia multiplicar pães, poderia curar doentes. Ninguém resistiria ao ataque, ao domínio desta nação. Era o sonho que eles possuíam e eles foram até Cristo para usufruir das bênçãos materiais e foram com a intenção de coroá-lo rei para que ele restaurasse Israel à sua dignidade, ao seu domínio e poderio entre as nações. E quando Jesus então responde a eles de que esse não era o caminho, que eles deveriam, ao invés de buscar o pão material, eles deveriam buscar o pão vivo que desceu do céu, e Jesus se apresenta como esse pão do céu. E eles questionam a Jesus se ele era maior do que Moisés. Olha, e Jesus disse que deu o maná. Jesus disse, olha, o maná foi dado por Deus por intermédio do ministério de Moisés, mas o maná vocês comiam, o povo comeu e morreu, mas a minha carne, o meu sangue, o pão vivo que desceu do céu vai nos dar a vida eterna, vai nos dar a esperança da eternidade. Eles, não, essa palavra é dura demais, e se afastaram. E nesse momento Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Vocês também querem me abandonar? E a esta pergunta, Pedro nos dá uma das respostas mais lindas que nós encontramos nos evangelhos, em contraste com a reação negativa, a reação de abandono, a reação de rejeição a Jesus e ao seu ministério. Encontramos nas palavras de Pedro uma das mais lindas declarações, quando ele respondeu, Senhor, para quem iremos? Eu gosto de pensar nessa situação, quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos, deveria haver tristeza no seu coração. E nós, Senhor, para quem iremos? Responde Pedro, e creio que essa resposta produziu alegria no coração do Senhor Jesus. Essas palavras de Pedro, dizendo para quem iremos, porque tu tens as palavras da vida eterna, um testemunho de Pedro.
Ao dizer isso, Pedro estava dizendo: Senhor, nós já experimentamos o contraste de ouvir as palavras ditas pelos líderes. São palavras frias, palavras mortas, mas tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Que coisa linda! Será que nós também cremos assim? Que em Cristo nós encontramos as palavras da vida eterna? Há muita gente ainda que está buscando saciar a sua fome, fome do sentido da vida, fome do significado da existência, fome espiritual, com um pão que não vem do céu, com coisas que não passam pela pessoa do Senhor Jesus. Mesmo dentro de nossa igreja, mesmo dentro de nossa comunidade espiritual, há muita gente que vai saciar a sua fome com outras fontes, deixando de lado a fonte de vida eterna, que é a pessoa do Senhor Jesus. A expressão, dizem os autores aqui na lição de segunda-feira, vida eterna, ou palavras semelhantes, ocorrem pelo menos 17 vezes no Evangelho de João. E essa expressão, ela não se refere simplesmente a uma existência futura, não se refere apenas a uma expressão de o Espírito tornar-se uma entidade eterna, ou mesmo a um conceito vago, mas refere-se ao poder vivificante. Eu gostei desta ênfase dada pelos autores, refere-se a um poder vivificante que traz salvação e sentido à existência presente, bem como refere-se a uma vida que não terá fim, e que receberemos em Cristo Jesus, da mesma maneira como Jesus assumiu um corpo humano, sendo divino, assumiu um corpo humano, morreu e ressuscitou, ascendeu ao céu e conserva este corpo, sem nunca ter deixado de ser divino. Nós também temos esta esperança, a esperança de ter uma vida eterna, de sermos renovados, de passarmos pela experiência, aqueles que morrerem pela ressurreição, ou aqueles que não morrerem pela transformação daquilo que é corruptível para aquilo que é incorruptível, daquilo que é imperfeito para aquilo que é perfeito. Esta é a promessa, esta é a garantia. E esta vida eterna que Jesus nos oferece, que Pedro declarou de forma tão linda, só pode ser recebida por nós pela fé. Mas lembrando que mesmo a fé necessária para receber a vida eterna é um dom de Deus, é graça divina. Nem isto que nós tanto necessitamos nós conseguimos produzir. Quando aceitamos receber a Cristo como Salvador pessoal, quando aceitamos receber a vida eterna que Ele nos oferece. Isto não é iniciativa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga. Isso é resposta, é reação àquilo que o Espírito Santo faz em nossa vida. O Espírito Santo trabalha, o próprio Evangelho de João diz isso, capítulo 8, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo trabalha em nós e o nosso coração se sensibiliza, a nossa mente compreende e aceita, então nós recebemos vida eterna. Veja que existe aqui um fato muito interessante. Esta vida eterna só pode ser recebida pela fé. E a fé é um dom de Deus, não é autoproduzida. E isso tudo é resultado da atuação do Espírito Santo na nossa vida. E a lição vai terminando dizendo, quando Jesus perguntou a Pedro e aos seus discípulos, aos demais discípulos, se eles também o abandonariam, esta resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. No capítulo 6, verso 68, os autores dizem então que essa frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual nós podemos alcançá-la. E eles concluem dizendo, a salvação não vem de filosofia, não vem da história, não vem da ciência, a salvação não vem de nenhuma outra qualquer disciplina humana. A salvação vem do Senhor Jesus, que possuindo vida eterna em si mesmo, nos oferece gratuitamente a todos que, respondendo ao Espírito Santo, o aceitam como Senhor e Salvador. Que coisa linda! Que Deus nos abençoe para que possamos
estar entre estes que aceitam a oferta da vida eterna. E dessa maneira, pomos um ponto final aqui na lição da segunda-feira. Avançando então para a terça-feira, onde vamos encontrar o crer e o nascer de novo. E mais uma vez o verso 12 do capítulo 1, ele nos é dado aqui, vamos ler agora acrescentado do 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perdão, João escreveu o seu evangelho. Essa ideia já foi repetida pelos autores várias vezes, e essa ênfase ela é bem-vinda e benéfica. João escreveu o seu evangelho para que pudéssemos crer em Jesus e, crendo, pudéssemos ter vida eterna, salvação. João capítulo 20, versos 30 e 31. Mas em João 1, 12 e 13, esse processo está descrito em duas fases e nós precisamos ter aqui muito cuidado ao tratar desse assunto, para que não pensemos que existe algum componente humano na salvação. Eu, de antemão, quero afirmar categoricamente que aquilo que Jesus efetuou em função da nossa salvação foi completo, pleno, satisfatório. Não há necessidade de que nenhum de nós, nenhum ser humano, complete a obra da salvação de Cristo. Não é esse o sentido que os autores vão enfatizar. Embora exista um componente que diz respeito à nossa reação, se vamos ou não aceitar, e esse é o componente humano ao qual os autores se referem, e não ao processo da salvação, não à oferta da salvação, não aquilo que Jesus efetuou. O seu sacrifício, a sua encarnação, sua vida pura, perfeita, seu ministério, seu martírio, crucifixão, sua ressurreição, porque ele deu a vida para tornar a tomar, e ascensão e intercessão foram completos. Não existe nada que o ser humano possa fazer para completar algo que já esteja completo. Mas existe algo que o ser humano precisa agir, algo em que ele deva se expressar. E essa expressão e esse algo é se ele aceita ou se ele rejeita. E até mesmo esta aceitação, que é uma decisão humana, porque Deus não força a entrada. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, maçaneta só pelo lado de dentro da porta. Mesmo esta aceitação, ela resulta da atuação do Espírito Santo em nosso coração. Então, irmãos, por favor, não venhamos, por qualquer razão, imaginar que nós estamos, de alguma forma, propiciando a nós mesmos a salvação, nem que fosse por uma partícula mínima, e isso deve ser rejeitado com todas as veras da alma. Então, vamos entender quais são essas duas etapas. Primeiro, nós recebemos a Jesus, isto é, cremos nele. Esta recepção, esse recebimento de Cristo, crendo nele, isso é uma resposta. Esse componente humano nesse processo é resposta, não é iniciativa, àquilo que o Espírito Santo faz em nossa vida, em nosso favor. E depois, então, ele nos dá o poder, ou seja, Cristo tem autoridade. Ele declarou assim, está lá em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu gosto desse texto. Ele, com sua autoridade, ele então nos torna filhos de Deus, ou seja, ele nos faz nascer de novo. Desta maneira, este aspecto humano que a lição se refere, diz respeito unicamente à nossa resposta àquilo que Deus já fez e aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Eu espero que ninguém pense de uma forma diferente, porque isso seria afirmar que nós temos parte, que nós mesmos estamos propiciando a nossa salvação. Vamos lembrar da ilustração que aparece no próprio João, capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. É Cristo quem lava os pés, é Ele quem tira a poeira do pecado, é Ele quem lava do pecado, é Ele quem regenera, não somos nós, ninguém lava os próprios pés em termos espirituais. E os autores vão dar essa ênfase. A própria fé
que faz parte desse processo de recebimento da oferta de salvação e do nascer de novo. A própria fé é um dom de Deus. E este dom vem por ouvir a sua palavra, de acordo com Romanos 10, versículo 17. E Ellen White, ele cita aqui duas frases curtas de Ellen White que eu creio que merecem ser recordadas. Para ter fé verdadeira e inabalável em Cristo, precisamos conhecê-lo como é representado na palavra. A segunda, o Espírito operando na mente, iluminando-a, desperta a fé em Deus. Veja como Ellen White, primeiro em Fundamentos da Educação Cristã, página 433, depois no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1047, ela dá esta ênfase na medida certa, no tom certo. É o Espírito que opera na nossa mente, que vai nos iluminar, que vai nos despertar e vai nos conceder a fé que necessitamos para aceitar a Cristo e receber a salvação. E depois ainda temos, abaixo da pergunta de número 5, nós ainda temos aqui mais alguma declaração importante de que a fé bíblica se baseia na obra do Espírito Santo em nosso coração, que é o fundamento da nossa fé. Então, mais um texto de Ellen White: a fé é a grande bênção aos olhos dos que veem e ao ouvido do que ouve. Segundo o entendimento humanista de fé, devemos encontrar fundamentos e critérios para a fé para depois crer. Mas, de acordo com o Evangelho, não é assim que funciona. É o Espírito Santo que atua conosco, é o Espírito Santo que nos sensibiliza, é Ele que está nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele opera em nosso coração para que nós, então, tenhamos olhos abertos, ouvidos abertos, despertos para aceitar aquilo que o Senhor está nos oferecendo. Eu espero que ninguém fique em dúvida a respeito daquilo que vem a significar a nossa participação. Que ninguém pense que por nossa resposta de aceitação nós estamos de alguma maneira sendo partícipes da salvação que Cristo efetuou e o fez de maneira plena, completa, cabal, satisfatória. Assim terminamos a lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde mais uma vez os autores vão nos chamar a atenção para a outra possibilidade. Aqui vimos a aceitação e vimos como o Espírito Santo trabalha no coração de todas as pessoas. Aqueles que o aceitam recebem esta vida eterna, passam pela experiência do novo nascimento, de acordo com o verso 12 e 13, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, de esperarem a vida eterna. Mas há outra reação, que é a rejeição. E eles começam dizendo, os autores, que João contém algumas das narrativas mais tristes da Bíblia. Se encontram aqui, exatamente são aquelas que vão se referir à negação e à rejeição das pessoas em relação a Jesus. Ele cita ainda do prólogo, verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, e as trevas não prevaleceram contra ela. O verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, não o aceitou. Depois ainda o verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E realmente são tristes, são notas tristes. Ele veio para aqueles que eram suas criaturas, mas esses não o receberam. Ele veio como luz, mas o mundo não o conheceu. O mundo preferiu as trevas. Que coisa triste, que reação penosa e de consequências eternas. Os autores aqui citam um livro, A Certeza da Segunda Vinda, dos autores Edward Zink e Roland Hegestad. E eu quero tirar duas frases desses autores, que dizem assim: o modo de pensar humanista contemporâneo começa com a dúvida. Lembra-se, eu disse na introdução que nós vamos estudar essa reação para que possamos, primeiro, evitar esse erro, cometer esse erro, e depois ajudar pessoas. Muito possivelmente você deva conhecer pessoas que têm dúvidas tão
encalacradas na mente e no coração e que os impedem de chegar até Jesus. Este é um modo de pensar humanista, contemporâneo, começa com a dúvida. Primeiro vem o questionamento de tudo, para então depois determinar o que é a verdade. Quando o Espírito Santo opera na nossa vida, no nosso coração, para que possamos ver em Cristo a fonte da verdade, possamos ver em Cristo a verdade, como o verso para memorizar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas pessoas aplicam esse método ao estudo da Bíblia, começam com todo o questionamento, bombardeando a Bíblia de todos os sentidos, para ver se resta, depois de bombardearem a revelação divina, alguma coisa para crer. E esta não é a forma de agir como cristãos. O apóstolo São Paulo, citado aqui em Hebreus capítulo 10, verso 35, ele nos advertiu dizendo, portanto, não percam a confiança, não percam a fé, não percam a confiança, não percam a fé. A fé em quem? A fé em Cristo, a fé em sua palavra. E depois a lição nos traz aqui a reação, as duas reações do grupo de espias que foi para espiar a terra. A história é conhecida, nós sabemos, eles voltaram com os frutos, mostrando para todos que se tratava verdadeiramente daquela terra que manava leite e mel. Mas 10 deles escolheram não crer na palavra de Deus. Veja, essa geração, eles haviam saído do Egito, eles haviam atravessado o Mar Vermelho, eles haviam comido o maná já por tantos anos e ainda duvidavam de que Deus poderia colocá-los na terra da promessa. Apenas 2 deles, Josué e Caleb, foram os únicos que deram um testemunho. Deus vai nos colocar lá, porque eles creram na palavra, eles creram na promessa, e muito mais do que crer apenas na palavra, eles tinham as evidências. Hoje também nós temos evidências, como estudamos na semana passada, há evidências, não é só a palavra, há também evidências, as profecias cumpridas, aquilo que os discípulos, eles tiveram o privilégio de estar com Cristo, mas as profecias se cumprindo, a maioria deles não teve o privilégio de ver. Nós hoje olhamos para trás e vemos o cumprimento das profecias, embora perdemos o privilégio de estar com Cristo, estaremos com Ele para sempre, mas enquanto aqui, nessa vida não, mas temos as evidências da sua fidelidade, da sua divindade, das profecias cumpridas, tanto do Antigo Testamento quanto do próprio Novo Testamento, especialmente Mateus capítulo 24 e os outros temas que tratam dos eventos finais. Estes hebreus pecaram porque eles duvidaram da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, em que a palavra de Deus vem sendo atacada frontalmente por grupos que estão surgindo de dentro do cristianismo, atacando a palavra, colocando dúvida, intuindo que a Bíblia já teve o seu papel, já cumpriu o seu propósito, e ela ainda é útil, mas ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser entendida de uma outra forma, pondo dúvida na autoridade revelacional divina, transferindo essa autoridade para o ser humano. O ser humano é que vai decidir se aquele texto é inspirado ou não. Veja, irmãos, há um ataque frontal à palavra, como uma das mais terríveis estratégias de Satanás para nos tirar da eternidade. Como estamos reagindo a isso? Como estamos nos relacionando com a palavra? Estamos abrindo espaço cada dia para que a palavra de Deus nos alimente, para que a palavra de Deus nos guie, para que a palavra de Deus nos ilumine? Ou nós estamos sendo atraídos para esse grupo que estabelece críticas pavorosas contra a palavra de Deus e contra a sua autoridade? Eles terminam ainda comentando sobre os 10 espias com base nas evidências humanas esmagadoras. O tamanho da população, eram gigantes, nós parecíamos apenas gafanhotos. Estes 10 espias concluíram que eles não conseguiriam conquistar a terra, apesar de que Deus havia dado esta promessa, esta palavra, e não era uma promessa vazia, era o Deus que já havia feito tantas coisas por eles. Por outro lado, com base na fé e no poder da palavra, 2 espias concluíram que deveriam seguir em frente. A que grupo pertencemos nós? Aqueles que confiam na palavra e seguem em frente, ou aqueles que estão cedendo às dúvidas e recuam, deixando de crer em Deus e no seu poder?
para nós pensarmos e com estas reflexões também podemos nos livrar deste erro cometido por eles, cometido por aqueles que hoje estão rejeitando a palavra, e com estes elementos poder ajudar aqueles que estão sendo vítimas. Não vamos criticá-los, não vamos desmerecê-los, mas com amor vamos tentar encontrá-los, vamos tentar conduzi-los a um outro caminho, a um caminho de fé. E dessa maneira, vamos um ponto final na lição da quarta-feira, avançando para a quinta-feira, onde vamos estudar o tema condenação. E aqui, irmãos, muito interessante, é importante nós entendermos isso, especialmente aqui os versos de João capítulo 3, versos 18 a 21, que é a parte final do diálogo de Jesus com Nicodemos, é a primeira parte que vem abaixo do título. Eu vou ler, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Estas expressões, né, de estar condenado, não estar condenado, de entrar no juízo, de não entrar no juízo, vamos lembrar, irmãos, que a compreensão disto tem que se harmonizar com outras porções da Escritura, onde fica muito claro dizendo que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador pessoal têm o seu nome escrito no livro da vida. E desse livro, o livro da vida, que é o livro de chamada para a vida eterna, o nome só sai desse livro quando a pessoa morre, quando não há mais oportunidade, ou quando então a pessoa ainda viva passar pelo fechamento e afastada de Deus, passar pelo fechamento da porta da graça. Então, essa é a realidade. E aqueles que conservam a sua piedade, a sua profissão de fé em Cristo Jesus, o seu nome é conservado no livro da vida. E quando esta pessoa descansa, quando essa pessoa morre, o seu nome está ali conservado. Ele é conservado. Seus pecados são apagados, são substituídos pelo sangue de Cristo, pela vida pura de Jesus, e o seu nome é conservado no livro da vida. E aqueles que permanecerão vivos até a volta de Jesus vão participar de um processo que vai do selamento até o fechamento da porta da graça, e aí sim vai se cumprir a palavra lá de Apocalipse: quem é justo continue na prática da justiça, e quem é injusto continue praticando a justiça. Ao fechar-se a porta da graça, então, todos aqueles cujos nomes foram conservados no livro da vida e se conservaram fiéis a Cristo, estes estarão na vida eterna. E aqueles que não aceitaram a Cristo, ou que aceitaram a Cristo e o abandonaram e nunca mais retornaram, terão o seu nome retirado do livro da vida. Então, todos nós passaremos por um juízo de confirmação ou um juízo de condenação, mas todos nós iremos perante o tribunal de Cristo. E esse juízo que começa pela família, começa pela família de Deus, pela casa de Deus, é um juízo da confirmação. E depois o juízo da condenação, eles estarão sendo compreendidos por que essas pessoas não aceitaram a Cristo ao longo do milênio. E nós então entenderemos que Deus é justo, e todos aqueles que deveriam estar no céu ali estão, e todos aqueles que não estão na vida eterna é porque não aceitaram, apesar de Deus ter feito tudo o que foi possível para Ele, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então é muito importante nós termos essa compreensão. Rejeitar a Cristo, dizem os autores, que a luz do mundo nos deixa aberto à dúvida e às tentações. E isso significa que abrir o coração para as dúvidas e as tentações significa nos levar para as trevas e rejeitar a luz. E aqui, como exemplo marcante, a forma como Jesus reagiu diante das tentações. As 3 tentações que estão registradas aqui nos evangelhos, especialmente em Mateus, que os autores fazem referência. Ele diz que Jesus teve à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista que foi usado por Adão
e Eva, pelos antediluvianos, por Israel, na experiência que vimos em Cades Barneia, perdão, mas ele poderia ter questionado como um pai amoroso deixa o seu filho 40 dias sem comer, como ele poderia ter pensado, eu vou agora provar que eu sou filho de Deus e vou transformar essas pedras em pão, mas Jesus não agiu assim. Ao contrário de adotar um pensamento racionalista, humanista, Jesus adotou a referência que deve ser a referência da nossa vida, o está escrito, a palavra. Ele reagiu às tentações com esta expressão, está escrito, referindo-se à palavra, buscando a palavra e usando-a para ser a sua fonte de proteção, a sua fonte de vida, a sua fonte de vitória sobre o pecado e sobre o mal. Que nós também possamos, queridos amigos e irmãos, usar a palavra, utilizar a palavra como nossa fonte de proteção, como nosso guia, como nossa luz, e com este estímulo nós terminamos a lição da quinta-feira. Avançando então para a lição da sexta-feira, chamada de estudo adicional, eu quero destacar aqui um parágrafo de Ellen White, para mim um dos mais lindos do Desejado de Todas as Nações, que nos diz assim, página 13 e 14, Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Que coisa mais linda! E para consideração, perguntas, são 4 perguntas, quero destacar aqui primeiro. A primeira pergunta, Jesus deu tudo e fez tudo para salvar o mundo. Quais são as melhores maneiras que temos para ajudar as pessoas a ver essa verdade surpreendente, para que elas possam se aproximar de Cristo também com fé? Pergunta 3 aqui. Elementos como a lógica e a razão humana estão em harmonia com a compreensão da palavra de Deus? Será que cabe lógica e razão também no estudo da palavra, ou isso não faz parte? Temos razões lógicas e racionais para crer? Fatores como o cumprimento das profecias, a beleza e a complexidade do mundo criado por Deus não nos mostram que a razão cabe ao lado da fé? Para nós pensarmos. Certamente cabe. Queridos amigos e irmãos, que lição especial que nos foi dada para compreender a fonte da vida eterna, que você e eu possamos viver por esta bênção que é Cristo Jesus, por esta promessa que é a vida eterna, e que estejamos entre aqueles que ouvirão o convite, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as bênçãos recebidas ao estudarmos a tua palavra. Abençoa, Senhor, esta comunidade de fé que se reúne aqui nos canais da Safeliz para estudar a lição da Escola Sabatina. Ouve as nossas orações, nossos pedidos, conforta-nos, fortalece-nos, firma-nos os nossos passos na tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até a próxima semana.